Eu fiz recentemente um vídeo falando sobre como a nova fiscalização do Pix afeta os designers e freelancers, só que essa fiscalização já foi revogada. Mas naquele vídeo ainda tem algumas dicas importantes para os designers que continuam valendo do mesmo jeito, com ou sem a regra. E pensando nisso, hoje eu vou trazer mais algumas dicas. Bom, eu sou o Codelo, sou designer e vem comigo! Primeiramente, para você começar a trabalhar como um designer freelancer, ou seja, como um autônomo, você precisa de regras, você precisa entender e desenvolver um cronograma para você poder trabalhar. Ter uma rotina adequada, calcular quanto tempo você demora para fazer cada projeto, calcular quanto tempo você passa do seu dia trabalhando propriamente dito. Isso daí é uma questão básica para você poder organizar o seu trabalho, organizar a sua produção e você conseguir entregar os seus serviços dentro do prazo. Outra dica muito importante é que você precisa definir uma metodologia para o seu trabalho, ou seja, você precisa conhecer ferramentas do design como briefing, moodboard, brainstorm, várias palavras que são em inglês que poderiam ser em português, descobrir quais são as ferramentas que você mais gosta de usar, que você melhor se dá trabalhando, e também entender quais delas utilizar em cada situação, em cada projeto. Também é importante definir um número máximo de alterações do projeto para você falar para o seu cliente e colocar isso no seu contrato de trabalho. E você pode até mesmo estipular a partir de tantas alterações, o preço por alteração vai ser tanto. Isso daí já ajuda você a passar mais profissionalismo e também a conseguir um cliente que vai ter respostas mais concisas e mais decididas. Ele não vai ficar fazendo você mudar coisinha aqui e ali só para ver como fica. Ele vai decidir mais rápido, sem precisar ficar enrolando você ou atrapalhando o seu fluxo de trabalho em si. Definir uma quantidade de reuniões com os clientes também é muito importante. Eu recomendo entre 2 a 3 reuniões. Antes da reunião de apresentação do projeto final, teriam 2 reuniões para definir o projeto. A primeira seria para definir o projeto, apresentar a empresa, você conhecer um pouco mais. A segunda reunião seria para você apresentar a sua pesquisa preliminar de mercado e de público. E a terceira reunião para você apresentar, sei lá, se você desenvolveu 2 opções de logotipo, 2 esboços, né? Não um logotipo finalizado, mas 2 esboços para ele decidir por qual caminho seguir. Mas isso daí tem que ser muito bem feito e muito bem trabalhado. Então você tem que estudar como fazer essas apresentações e entender a melhor maneira de falar e se comunicar com o seu cliente. Porque entenda, o design é um trabalho colaborativo, que também significa que a opinião e a decisão do designer conta para o resultado final do projeto. Outra dica valiosa é prospectar clientes em diversas redes, então você tem que estar presente em várias redes ao mesmo tempo. As mais comuns são o Instagram, o próprio TikTok, o YouTube, mas principalmente no Behance e em outros sites de portfólio também. Você precisa estar presente e apresentar o seu trabalho, conhecer clientes diferentes. A partir dos clientes que você conhece, você vai conseguir outros clientes através das recomendações, isso ajuda muito. Então tenta estar presente sempre nessas redes sociais, trazendo uma comunicação ativa, mostrando os seus principais projetos para as pessoas te conhecerem. Além disso, conhecer novos designers nessas redes sociais, nesses sites de portfólio, como por exemplo o Pinterest, que tem bastante apresentação, bastante referência. O Behance é muito importante. Não só conhecer o trabalho deles, mas conhecer quem eles são e talvez se comunicar com eles. Isso ajuda muito. Deixar comentários nas publicações deles para você poder se apresentar e conhecer ele melhor e assim talvez você consiga aprender mais coisas com ele e talvez até conseguir indicações, caso ele receba um projeto que ele não faz, mas ele sabe que você pode fazer. Isso ajuda muito e foi uma coisa que mudou muito durante o meu curso, a minha faculdade. Eu sou formado em design na Unesp e lá eu conheci diversos designers e a gente sempre faz isso. Sempre que aparece um projeto que eu não dou conta de fazer, que eu tô com muita coisa pra fazer ou que não é minha área específica, eu tento sempre passar pra algum amigo meu que faz isso, que trabalha com essa área em específico. E sempre trabalhar a partir de referências, porque nada se cria do zero. Você precisa ver muitas coisas, estudar muitas coisas, entender muitas coisas para fazer uma única coisa, mas tudo isso que você aprendeu, ele fica com você, mesmo depois de você entregar esse projeto. Então, com o tempo, você vai saber mais coisas e vai conseguir produzir projetos ainda melhores. Não tenha preguiça de estudar, isso é muito importante. Vá atrás de conhecer os maiores teóricos do design. Eu separei aqui alguns exemplos bons para você pesquisar, por exemplo, Ellen Lupton, Bruno Munari, Eva Hiller, Donald Norman e outros. São autores importantíssimos e você tem que ler pelo menos um livro de cada um para você poder conhecer um pouco mais da vastidão do design em si.
Falando agora especificamente sobre conseguir clientes, você precisa de um portfólio adequado. Eu já comentei isso daí, mas se você tem algum cliente direcionado, você vai produzir um portfólio específico para ele. Mas num geral também, você tem que produzir um portfólio que seja bonito. E eu tenho aqui uma dica para você montar o seu portfólio para ele se manter atrativo e fazer com que o seu cliente tenha interesse em ver todos os seus projetos que estão salvos nele. Primeira coisa, não exagera, não coloca muita coisa, coloca só os seus 10 melhores trabalhos, seleciona os 10 melhores e coloca lá. Eu sugiro que você comece com o seu segundo melhor projeto. Assim a pessoa vai ver, já vai ter um uau, que incrível, lindo, e ela vai se interessar em ver o resto. E a partir disso daí você começa do pior, entre aspas, né? Porque você vai selecionar os seus 10 melhores, mas você pega o seu 10º melhor e coloca em segundo lugar, terceiro, quarto, quinto, e o último tem que ser o seu melhor projeto. Porque assim a pessoa ela vai manter a expectativa enquanto ela tá vendo o seu portfólio, então ela vai gostando do que ela tá vendo, e a hora que ela chegar no final, ela vai ficar impressionada com o que você fez, e você vai ter mais chance de conseguir que esse cliente feche negócio com você. Então você vai apresentar o seu portfólio de uma maneira inteligente para prospectar esse cliente. Você não vai só colocar lá as imagens na frente dele e falar, olha, é isso que eu faço, entendeu? E para finalizar esse vídeo, eu vou dar uma última dica que é simplesmente a mais importante de todas, na minha opinião. Seja específico. O design tem diversas áreas, então você tem que escolher uma e seguir nesse caminho. Mas você não precisa deixar as outras áreas de lado só porque você está se especializando em uma. Mas o que eu tô querendo dizer é, priorize essa área. Então você vai observar, você vai tentar entender o que você gosta mais de fazer, o que você se dá melhor fazendo, o que condiz melhor com a sua realidade. Por exemplo, motion design, UX, UI, design de identidade visual, até mesmo roteirista, animador você pode ser. Então pesquisa bastante as áreas, tenta começar a trabalhar na área que você gosta e tenta priorizar essa área para ver se dá certo para você. Os profissionais que mais recebem dentro do mercado são os especializados, isso daí em qualquer profissão. No design não é diferente. Quanto melhor você faz uma coisa específica, maior a chance de você fechar um trabalho grande com bom pagamento, e você vai precisar ficar menos tempo fazendo projetos pequenos aqui e ali, e você vai ter mais tempo para se dedicar. Então você precisa estudar muito, logicamente, né? Procurar um curso técnico, alguma coisa assim. Eu mesmo fiz faculdade, a faculdade de design na Unesp, ela é bastante abrangente, só que dentro do curso você consegue escolher o que você gosta mais e priorizar, focar em produzir aquilo lá para apresentar os seus trabalhos. Então isso é muito importante. Enquanto você tá aprendendo, tentar achar o que você gosta mais, o que você gosta de ler mais e ir atrás dessa área em específico, estudar essa área para você poder ser um profissional muito renomado nela, para você poder receber clientes, né? Receber indicações. Isso daí cai naquilo lá que eu falei de indicação. Você é um profissional bastante específico, se você tem uma área bem definida, você vai receber muita indicação de outras pessoas. Ah, eu preciso fazer uma identidade visual. Ah, tem tal designer que ele só faz isso e ele faz muito bem. Ou, por exemplo, quando alguém entra em contato com algum outro designer que conhece você e ele não faz aquilo, ele vai te recomendar também. Isso ajuda muito a conseguir novos clientes. Até porque design, principalmente o design freelance, é por indicação. Você vai conseguir clientes mostrando o seu trabalho, se apresentando para eles e também com outras pessoas apresentando você para eles. Isso daí tem muito mais força. Um relato, uma opinião de alguém que foi cliente seu vale 1000 vezes o que você puder falar, vale 1000 projetos que você colocar no seu portfólio. O que importa é o que você faz com o seu cliente, como você trata ele e como ele sai, se ele sai satisfeito ou não do seu projeto. Bom, essas foram algumas dicas. Se você quiser alguma parte 2 ou se você quiser que eu fale mais especificamente sobre qualquer uma dessas dicas, comenta aqui que eu com certeza vou ler e com certeza vou fazer um vídeo se tiver bastante gente comentando. Eu faço vídeos tanto pro TikTok quanto pro YouTube. No YouTube normalmente são uns vídeos um pouco mais aprofundados, mais específicos. E é isso, eu sou o Codelo, sou designer e fui!